Você deve estar pensando que este é um comercial de Noxzema, mas falando sério, minha vida é muito normal para uma garota adolescente. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte, aqui é a Domênica. E aqui é a Amanda. E nós estamos aqui fiéis de Sessão da Tarde, clássicos de filmes que a gente depois cresce e descobre que é adaptação, que é releitura, enfim, para falar de um filme que a gente queria há muito tempo falar, né, Amandinha? Cara, esse filme é um projeto, acho que desde antes de eu entrar no Perdidos, na verdade. Porque quando eu entrei, vocês já falavam de fazer alguma coisa, algum episódio relacionado a esse filme. Finalmente tá nascendo, né? Finalmente veio aí, Amanda Barreiro. Veio aí com força. O ano é 2024. O episódio é o número 302. Olha aí, o Perdidos crescendo. E veja bem, As Patricinhas de Beverly Hills é um filme clássico para quem nasceu ali no final da década de 80, começo da década de 90, do século 20, tá, gente? Porque eu não sei quando é que você tá ouvindo esse episódio. Não sei, né? Não sei. E aí, o que acontece? Ele é releitura de uma obra clássica da literatura, e essa é uma informação que passa batido por muita gente, mas ele é um filme muito gostosinho. Só que a gente entrou aí num probleminha técnico de distribuição do filme, porque na época que a Netflix era uma loja física, como eu sempre digo por aqui, né, que era a locadora, era fácil da gente ter. E agora não se vende mais mídias físicas, né, das obras. Então, esse filme, ele tá sempre pulando de streaming por streaming, sumiu da Netflix por um tempo, e ele voltou, né, aí no meio de 2024 pro catálogo da Netflix, e quando eu vi, eu falei, Amanda, é esse nosso momento, vamos aproveitar pra fazer o episódio, porque assim, quem não viu pode ver, e quem viu pode rever. Então, você já tá sabendo de antemão aí que tá na Netflix, tá? Pelo menos em julho, agosto de 2024, esse filme está na Netflix. Mas antes da gente falar sobre isso, Amandinha, eu quero que você lembre para a nossa audiência aonde eles te encontram na internet. Tá, vocês vão me encontrar somente no Instagram, e eu sou a @a.mandes91 por lá, mas eu também respondo uns comentários por aqui, né, Du? Sim, ela também responde comentários por aqui, e a Amandinha tá sempre de olho lá no nosso Instagram, o Instagram do Perdidos na Estante. Se você ainda não segue, segue lá, Perdidos na Estante Pod. Lá a gente publica quando sai episódio, às quartas-feiras. A gente também coloca material de divulgação sobre série e filme que tá saindo. A gente também fez, né, um carrossel bem legal sobre os indicados ao Emmy de 2024, que por sinal me deixou muito feliz, porque as 5 obras que são adaptações, a gente fez cobertura aqui no Perdidos na Estante. Então assim, ó, estamos afinadíssimas, tá? Estamos afinadíssimas, estou muito orgulhosa do nosso trabalho. Então acompanhar o Instagram do Perdidos na Estante é uma coisa que vai te manter informado, mas também não vai te cansar. Então é uma recomendação, né? Siga lá, ativa as notificações, porque sempre que a gente postar, pinga pra você uma notificação. Porque o algoritmo a gente sabe que derruba mesmo quem é independente, quem não fica fazendo discurso de ódio enchendo o saco, né? Então siga a gente por lá. E quem quiser me acompanhar no Instagram, @domenica.mendes, no podcast Estúdio 31 eu falo sobre podcast. Na iniciativa Podcast é Delas também tô por lá falando de podcast, @o podcast é delas. E por fim no Blue Sky, domenicamendes.com, que por sinal também é meu site, caso alguém queira saber o que eu faço da minha vida profissional. Amandinha, bora dar uns beijos. Bora! Quem você vai beijar, amiga? Olha, eu vou mandar um beijo hoje pra uma pessoa que eu acho, tá? Tenho aqui pra mim, que eu adoro essa expressão, que gosta desse filme, mas assim, me lembra bastante ela, que é a Aline Bergamo. A gente gravou recentemente junto, né? É uma questão de química. E eu acho que é a cara da Aline, essas comédias românticas, ainda mais essas lá de 1990, que esse gênero super estourou de sucesso. Então tem vários clássicos aí que
a galera da nossa geração conseguiu curtir naquela época e provavelmente curte até hoje. Então, lembrei dela e mando um beijinho aqui pra Aline. Ah, maravilhosa! Beijo, Aline. Também acho que esse filme tem a carinha dela. Não é? Tem. E por falar em filmes que tem a carinha, eu vou mandar o beijo aqui pra Isabel Wittmann, que é uma crítica de cinema que adora comédias românticas também. Ela tem um projeto muito legal, gente, junto com outras meninas, chamado Feito por Elas. Tem um podcast que já tá desativado, mas que tem, assim, inúmeras análises profissionais muito boas. Inclusive, elas fizeram, se eu não estou enganada, um episódio sobre Emma, que é uma outra adaptação também do livro Emma, né, do qual o Patricinhas de Beverly Hills também é baseado. Então fica uma recomendação aqui para conhecer o trabalho da Isa, conhecer o podcast Feito por Elas, mas também acompanhar o Feito por Elas, né, o site, o blog Feito por Elas, porque o material que a Isa faz é muito bom. Isa, estou morrendo de saudades, um beijo pra você. Espero que você apareça aqui em casa no Perdidos e aqui em casa também, muito em breve. A gente se vê por aí, amiga. Bora pro episódio, Amandinha. Quero falar desse clássico. Bora. Do cinema hollywoodiano, mundial. Não, pera, só hollywoodiano mesmo. As Patricinhas de Beverly Hills, Clueless no original, é um filme de comédia romântica lançado em 1995 e estrelado por Alicia Silverstone, Paul Rudd, Brittany Murphy, Stacey Dash e Donald Faison, entre outros. O longa foi dirigido por Amy Heckerling e fez um enorme sucesso na sua época, marcando toda uma geração e servindo de referência para as sitcoms, tanto nos livros quanto nos filmes e séries. Não apenas famoso, como muito simbólico, o filme traz temas e dramas adolescentes tratados com muito humor e apresenta personagens marcantes, como Cher, a protagonista vivida por Silverstone, que é um ícone lembrado até hoje. O mais interessante é que o filme é uma adaptação moderna do clássico Emma, de Jane Austen, mas se tornou tão influente na cultura pop quanto o material original. Na data desta gravação, o filme está disponível no catálogo da Netflix. Bem, Amandinha, eu acho que a primeira coisa, assim, é a gente abrir o nosso coração e fazer uma sinopse, né, sobre As Patricinhas de Beverly Hills, porque, assim, é um filme de 95. Então, eu acredito que a maior parte da nossa audiência, por ser muito jovem, ainda não conhece esse filme. Então, você gostaria de fazer essa sinopse, amiga? Contar um pouquinho sobre o que ele é? Tá, eu posso fazer sim. Mas só a título de curiosidade, eu dei umas pesquisadas aqui, né, pra gente fazer esse episódio. E, menina, eu encontrei tanto vídeo no TikTok usando esse filme como referência que você não tem ideia. Que delícia! Que maravilhoso! Que legal. É? Uhum. Mas vamos lá, sobre o que é esse filme As Patricinhas de Beverly Hills? Bom, começo falando, reforçando na verdade o que você falou, Domênica, que é uma releitura barra uma adaptação moderna ali, como se fosse transportar essa história Emma, né, da Jane Austen, lá de 1800 para o século XX, porque ainda era século XX, gente. 100 anos atrás. Não, gente, calma, também não é tudo isso não, é de 95, só calma. E aí eu tenho, então, essa história que vai contar ali a narrativa da Cher, que é a protagonista. E a Cher é uma menina privilegiada, né? Maravilhosa, linda, a filhinha querida. Ela é muito inteligente, ela tem amigos, ela tem um círculo social ali bem ativo, né? Enfim, ela é uma menina que tem tudo, digamos assim, né? Tem amigos, tem dinheiro, tem uma relação legal com o pai. Só que a Cher é muito egoísta. E ela decide se engajar ali em alguns projetos, como ela chama, de boas ações. Só que, como ela é uma pessoa egoísta, essas boas ações têm sempre um objetivo. E esse objetivo é conseguir alguma espécie de favor, né, dessas pessoas que ela está ajudando. Só que esse mundo perfeito da Cher começa a entrar em crise quando uma nova menina chega na escola, que é a Tai, e ela já olha pra Tai e pensa, nossa, precisa de uma ajudinha aqui, né, total, extreme makeover, pra ser uma menina popular como nós, né, como as nossas amigas aqui, aquele círculo que ela tem.
esse problema da Tai acaba gerando um conflito interno na Cher, porque acaba que dá muito certo. Dá mais certo do que ela gostaria. Então, a Cher precisa rever o plano de ação dela e ela começa a entender as coisas de uma outra forma também. E essa história da Cher nos remete lá à Emma da Jane Austen, porque a Emma também tem tudo, também é uma menina privilegiada, mora com o pai, blá blá blá, e tem essa questão do círculo social e que ela quer ajudar todo mundo, ela quer ser a cupido de todo mundo, porque ela quer, né, ter essa influência sobre a sociedade. Mas aí a gente vai debater aqui, né, Dô, porque tem algumas semelhanças, tem algumas diferenças, mas basicamente a história é essa, é uma menina rica que quer ajudar pra ser ajudada. Ai, olha, eu só quero abrir uma observação aqui, porque eu sei que você gosta de algumas obras da Jane Austen, né? Ou pelo menos já leu algumas. Uhum. E você estudou. E eu acho muito interessante a forma como você apresentou esse filme, porque eu discordo completamente de tudo que você falou nessa sinopse. A audácia desta mulher. Vai, amiga, fala. Vamos lá. Eu acho interessante porque é tudo ponto de vista mesmo, interpretação, né, do que a obra tá colocando, né? Eu entendo aqui quando você fala que ela é uma menina privilegiada, porque na verdade, gente, ela é o quê? Ela é uma patricinha. Inclusive, eu acho que a tradução, né, pro português do nome do filme deixa isso muito claro. Eu não sei se a nova geração chama, né, essas meninas ricas, né, super poderosas e super influencers nos seus âmbitos escolares, se são chamadas de patricinhas ainda. Mas acho que não, mas elas entendem o conceito velho aí. Exato, né? Porque o título Patricinhas é muito anos 90, né? Então, vocês devem ter um nome aí próprio, molecada, pra essa galerinha aí. Não sei qual que é o update de patricinhas, tá? Tendo dito isso, eu acho que elas têm algumas características que são muito importantes e que a Cher, junto com a Dionne, né, que é a melhor amiga dela, tem, que é o fato delas serem ricas, mas muito ricas, ao ponto delas estudarem numa escola que é completamente diferente das escolas que a gente estudou, que você percebe que é muito higienizada e muito separada, né? Então, isso já deixa muito claro, assim, os lugares onde elas ocupam, tem casas que são verdadeiras mansões, ela é uma menina que ela é muito fútil, na minha opinião. Né? Uhum. E aí vem, talvez, da experiência que eu tive na minha infância, na minha adolescência, com as patricinhas com as quais eu convivia, né? E do qual eu não fazia parte. São, sim, pessoas populares, mas eu não consideraria a Cher, que é a protagonista, como uma menina inteligente no sentido acadêmico da coisa, mesmo porque a inteligência que ela tem, que é essa habilidade social, que vem muito desse poder de influência que ela tem para aquele grupo, por ela ser a menina mais popular da escola, é uma inteligência social, mas não é uma inteligência acadêmica. Tanto que se fosse, ela não precisaria, né, tentar organizar os romances, né, ao redor dela pra conseguir aquilo que ela quer, né, que são notas boas na escola, sabe? Então, conforme você foi falando, eu fui pensando, falei, gente, quem que é essa Cher que a Amanda tá vendo, sabe? Mas eu considero ela inteligente porque ela tem uma capacidade de persuasão e de negociação muito alta, né? Sim. Então, eu vejo a inteligência da Cher muito nessa questão interpessoal e não necessariamente acadêmica mesmo. Tá? Apesar da Emma ser uma mulher mais inteligente no sentido de habilidades mesmo, a Cher não tanto. Eu destaco isso, Amandinha, da questão da inteligência, por quê? Porque essa história se passa dentro de uma escola. Sim, elas são estudantes, né? Então, quando eu penso, poxa, a gente tá dentro de uma escola, o que é inteligência? São habilidades, enfim, sociais relacionadas à aprendizagem, ensino-aprendizagem, né? Uhum. Então, é tirar boas notas, coisas assim. Nesse sentido, ela não é, né? Agora que ela tem um poder de persuasão, inclusive isso é dito no livro, né, com essa palavra, e aí eu fiquei pensando em Jane Austen, né, persuasão. Outra história. Né? Outra história, mas assim, eu fiquei olhando e falei, olha só, né, tem aí um destaque, mas ela é realmente, né, muito provavelmente, o filme coloca, né, que é a influência da educação que o pai dela deu pra ela, porque ele é um advogado, né, litigioso, super mal, que ganha tudo na base do grito, e aí ela aprende também a dobrar as pessoas, né, nesses planos que ela faz, e ela vê a fraqueza da pessoa, ela é uma manipuladora, na verdade. Ela né? é uma grande então, manipuladora. Assim, é um tipo de inteligência?
mas inteligência, não sei se seria exatamente a palavra, sabe? Ela é manipuladora, eu não sei se ela é inteligente. Aí que tá. Também não sei se é o propósito da obra, tá? Colocar ela como uma mulher inteligente. Eu acho que é colocar ela como uma menina que começa muito... Ela entra numa jornada de autoconhecimento, de amadurecimento, do qual ela não tava esperando, sabe? Porque ela começa de um jeito no filme e ela termina de outro, né? Mas eu acho que isso também requer inteligência. E assim, quando eu falo... Eu friso, né? Quando eu falo inteligência, eu tô falando essa coisa macro mesmo. Uhum. Porque eu acho que a Cher, ela nem se dá o trabalho de estudar. Ela não precisa, né? Ela não precisa. Ela não precisa. E ela tem essa convicção muito forte, essa segurança de que ela vai conseguir dar um jeito, ela vai resolver. Então, pra que ficar se matando de estudar, sabe? Pra conseguir nota e tudo mais, se ela consegue de outra forma. Então, eu acho que é muito nesse sentido, sabe? Não que ela seja, não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, entre aspas, burra. E sim porque ela não se dá o trabalho mesmo. Pra quê, né? Não, eu não acho que ela seria, entre aspas, burra, né? Ou desinteligente. Não é isso. Desinteligente é ótimo. Não é isso, né? Eu acho que ela não se importa porque ela tem um poder muito grande e o poder vem do dinheiro. E aí eu olho e falo, gente, o nome disso não é inteligência, né? Porque senão, entende? Eu acho que, enfim, eu sei que para habilidades sociais requer um tipo de inteligência muito próprio, né? Que passa por isso, mas eu discordo que ela é inteligente. Eu acho que ela só é manipuladora mesmo. E sim, saber utilizar a sua manipulação é um tipo de inteligência, mas, né, não te torna inteligente, te torna manipulador. Esse que é o ponto, assim. Mas eu entendo a sua fala, né? Eu só quis destacar realmente porque é um ambiente de escola e aí a história em si coloca outras coisas e eu precisava destacar isso, né? Que ela é extremamente manipuladora, assim. Se a gente for ver, ela não é... Inclusive, isso é uma coisa que a gente pode discutir, né? Se ela é uma boa pessoa ou não. Uhum. Né? Isso é bastante debatível. Né? É debatível, com certeza. É debatível, Mas, Amandinha, veja só, esse filme é um filme que marcou, pelo menos a mim, tá? Eu assisti As Patricinhas de Beverly Hills quando eu era, sei lá, criança, adolescente. Não sei, gente, acho que mais de 20 vezes. E eu só fiquei sabendo, né, que era uma adaptação depois de Menina Gandhi. E eu queria saber, você sabia já? A primeira vez que você assistiu, amiga, como foi? Quando que isso aconteceu? Foi a pequena Amanda, a mini Amanda? Ou você já era grandinha quando você conheceu As Patricinhas de Beverly Hills? Você pegou na sessão da tarde? Eu tenho que confessar um negócio. Lá vem, ó. Então, a primeira vez que eu vi o filme completo foi anteontem. Jura? Você não tinha assistido tudo? Gente. Sabe aqueles filmes? E aí, assim, quem tá muito acostumado a ver televisão no sentido de tela quente, sessão da tarde, essas coisas assim, talvez entenda meu sentimento de qualquer dia eu vejo. Ele tá sempre ali. Sim. Sabe, você acaba não dando valor de ver no momento que tá passando, porque você acha que ele sempre vai existir, entendeu? A oportunidade sempre vai estar ali. Não vai, gente, não vai estar. Não vai estar. Não vai estar, a oportunidade passa. Era um desses filmes que, assim, eu vi vários pedaços a minha vida toda, porque é um filme bem padrão de sessão da tarde, mas ele tava ali, entendeu? E eu nunca fui a maior fã de comédia romântica. Então eu achava aquilo assim, ok, tá passando As Patricinhas de Beverly Hills. Eu dava umas olhadas, entendeu? Mas eu nunca tinha parado eu vou ficar aqui 1h30 da minha vida assistindo esse filme. Uhum. E isso aconteceu anteontem. Gente do céu! Nossa, comigo foi completamente oposto, assim. Todas as vezes que ele passava na sessão da tarde da TV Globo, eu parava pra assistir. Inclusive, eu assisti ele fora também porque eu tinha gravado, né, da transmissão da Globo. Acho que foi uma dublagem em Herbert Richards, por sinal, que passava aqui. Gente, que estúdio maravilhoso, né, de dublagem. Cool. Nossa, muito bom, velho. Até hoje, assim, quem é 30 a mais entende meu sentimento quando eu falo, vamos assistir uma obra clássica, né, clássica no sentido dessas antigas, né, de mais de 20 anos. Ai, mas olha, não, vou assistir legendado, né, porque agora eu sou adulta, vou assistir legendado. Aí a pessoa fala, não, mas é estúdio Herbert Richards, vou pôr dublado. Mas olha só, vou te corrigir numa coisa aí. Não precisa ficar com essa de clássico. É mais ou menos. Não, é um clássico mesmo. Porque eu entendo que esse filme já tá atravessando gerações,
sabe? Ele já se consolidou tanto no imaginário popular e na cultura pop, que ele é um clássico, só que ele é um clássico moderno, né? Então eu considero ele super clássico. Pelo menos pro gênero comédia romântica, ele é super clássico. Eu acho que faz sentido o que você tá falando. Pra mim, as Patricinhas de Beverly Hills, assim, engatinharam pra Meninas Malvadas andar, sabe? Total. Nossa, inclusive eu tava assistindo e eu fiquei muito tipo, gente, a Cher precisou existir pra Regina George sonhar em fazer alguma coisa. Exatamente. Então, eu acho um filme muito gostosinho. E é interessante isso, né? Porque quando eu era criança e adolescente que eu assisti esse filme, poxa, eu não entendi esse conceito de comédia romântica, sabe? E reassistindo agora adulta também, eu não sei, assim, eu entendo que ele é uma comédia romântica, mas eu falo, gente, ele é tão mais que isso, sabe? Assim, ele não me parece exatamente uma comédia romântica. Pra mim também é a mesma coisa que eu falo assim, Meninas Malvadas é uma comédia romântica. Não, sabe? Mas eu entendo que dentro da classificação né? Porque afinal de contas começa de um jeito e termina, né? Com o romance. Mas eu acho que ele tá mais pra uma pegada de mulheres se desenvolvendo e se descobrindo, sabe? Ele tá mais pra com muitas aspas aqui, sabe? Tipo, ele tá mais pra um chiclete em audiovisual, sabe? Uma coisa assim. Ele também é chamado de coming of age, né? Que seria esse tipo de obra que vai representar o crescimento de personagens, né? Crescimento de idade mesmo. E de amadurecimento no geral. Eu acho que também seria apropriado. Mas é porque a gente pega lá do passado, né, da Jane Austen, que é essa comédia de costumes, que acabou se desenvolvendo na comédia romântica, só que lá atrás tinha uma pegada muito mais pesada na sátira e na ironia e na crítica da sociedade, né? E o Patricinhas de Beverly Hills faz muito isso. Sim. Eu acho que é por isso que você também tem essa sensação de não é tão comédia romântica, porque tem muita crítica embutida ali à sociedade daquela época, pelo menos, né? Por sinal, é muito parecida com a atual, viu, gente? Ainda é, sim, claro. Ainda é. E a gente não pode esquecer também, Amandinha, que eu acho que isso pega muito, é que o fato de eu ter conhecido isso diferente de você e ter assistido, né, inteiro, muitas vezes durante o meu próprio crescimento, eu assistia na TV aberta. Então, as cenas, por exemplo, da galera fumando maconha não existia na Globo, entendeu? Era cortado, né? Era cortado, exatamente, né? Não passava, porque na TV vai passar o que é classificação livre. Então, a cena lá deles na festa, né, fumando baseado, não tava na Globo. Tanto que eu olhei e falei, Cher, você fuma, sabe? Que cena é essa? Aí eu, gente, que isso? Agora, eu acho que essa é a única cena que foi cortada do filme, pelo que eu me lembro, assim. O restante tava tudo lá, não tem nada de diferente, não. Mas é um filme, tirando essa parte, né, do uso de cannabis, que eu acho que é a única coisa ali que realmente entraria numa censura, né? O restante são as bebidas também, mas que não mostra ninguém bebendo até passar mal, né? Não tem cenas mais picantes, né? O que insinuem nada muito picante. Então, ele é um filme bem tranquilo, assim, nesse quesito. É quase um filme de família, assim, quase. Sabe qual é? Eu acho que é, amiga. Não é, não? Amiga, eu acho que não, porque, assim, o filme família é mais um Divertidamente 2, né? Porque realmente não tem nada, né? Que você pode assistir com uma criança de 5 anos até, sei lá, a sua tataravó, né? Os anos 90 foram meio loucos, né? E a gente assistia Sai de Baixo em família. Então. A gente assistia Robocop, né? Tipo, não podia ter a Cher fumando baseado na festa, mas tinha pedaços, né, de pessoas voando com armas, né? Tipo, anos 90 foi, gente. Eu não sei explicar pra vocês como é que foi crescendo nos anos 90. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não sabe. E essa galera que é meio careta agora, sabe? Nos anos 2024, 2023, vocês não têm ideia. Considerando isso, estou avisando que tem uso de drogas no filme pra depois ninguém falar, ninguém avisou. Tem, tá? É só uma puxadinha ali no baseado e isso, não tem mais nada além disso, mas tem. Mas se a Globo cortou, é melhor eu avisar que foi cortado. Emma Woodhouse, bela, inteligente e rica, com um lar confortável e um temperamento alegre, parecia combinar algumas das melhores bênçãos da existência, e viver há quase 21 anos no mundo com muito pouco que a angustiasse ou a aborrecesse. Eu
devo te falar uma coisa. Eu lembro que quando eu era novinha, e assim, o filme é de 95, né? Isso. Eu tinha apenas 4 aninhos. Oh, que então, cutie. Eu só fui assistir a esse filme quando eu já era adolescente. Assim, quando eu era criança, talvez eu tenha assistido pedaços, mas eu era muito pequena, então, tipo, nem lembro. E quando eu era adolescente, aí adolescente é um bicho chato, sabe? Adoro, mas é um bicho chato. Na minha época de adolescente, esse filme já era careta, entendeu? Já era velho. Porque eu sou da geração Meninas Malvadas, eu não sou da geração Patricinhas de Beverly Hills. No sentido de curtir esse tipo de conteúdo, tá? Porque você pensa só, eu fui ser adolescente, tipo, mais de 10 anos depois da estreia desse filme. Eu oficialmente adolescente, se você pensar, né? Então, era chato. Assim, ninguém mais se vestia daquela forma. Nossa, que coisa brega. Então, não me conectei com esse filme, sabe? Eu achava ele um saquinho. E quando eu assisti, reassisti, né, de forma oficial agora, anteontem, eu devo te falar uma coisa. Eu achei o filme incrível, cara. Eu achei o filme incrível. Eu falei, gente, onde estava essa joia? Então, é muito legal a gente revisitar, né, esses filmes. Lógico que quando ele saiu também eu tinha 7 anos, a nossa diferença de idade não é tanto assim. Amandinha, eu sou 3 anos mais velha do que você só. Só que esses 3 anos tem um peso enorme, né, nessa faixa entre 4 e 7, sabe, 7 e 10, né, 10 e 13, enfim. Enorme, assim, parece uma vida, né, uma adulta perto de uma criança quase. E aí, o que rola? Eu acho que a primeira vez que eu assisti ele, eu devia ter uns 8 ou 9 anos, que foi quando começou a passar na Globo. Então, assim, eu tinha muita noção de que aquilo era um filme, de que aquelas meninas eram muito ricas e que aquilo não era de verdade. Sabe, aquelas roupas não eram de verdade. Agora eu vou te confessar, Amanda, até hoje, 2024, quando eu tenho que abrir meu armário, eu queria ter aquele computadorzinho da Cher. Até hoje, entendeu? Às vezes eu paro, eu olho assim, gente, se eu tivesse aquele negócio, minha vida ia ser tão mais fácil, sabe? Pra ver a combinação antes de sair olhando e falando, ai, vou pôr, não vou pôr, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Imagina aquela tecnologia na palma da sua mão, acessível. Gente, era touch screen, tá ligado? Em 95, muito pra frentex. Muito pra frentex, tá ligado? Não existia nem computador direito no Brasil, não tinha internet direito no Brasil, e a menina tinha lá um tablet, né? Um tablet chique que ela apertava lá e montava a roupa dela. E imagina isso, Amanda. É claro que tem aplicativo que faz isso, gente, eu sei, tá? Mas enfim, viaja aqui comigo. Imagina isso pra você montar, sei lá, sua mala de viagem, da sua próxima viagem. Que delícia, entendeu? Até hoje, Amanda, até hoje eu sonho com isso. Mas as minhas roupas também não são tão boas quanto a dela pra eu poder ter um negócio desse na minha casa ou pagar aplicativo pra montar. Você não tem um terninho amarelo xadrez combinandinho, né, amiga? Não tenho, amiga, mas eu aceitaria ter. Tranquilamente. Não, entendeu? amiga, por favor. Poxa, se eu pudesse voltar a ter 15 anos, eu aceitaria, amiga. Eu só tenho que voltar um tempo aí, que eu não vou falar quanto tempo é. Um tempo. Algumas estações, mas eu aceitaria. Mas assim, sempre foi muito longe da minha realidade. Agora, Meninas Malvadas, ele já veio quando já era mais adolescente, assim, pré-adolescente, sabe? Então eu já via ele de um jeito um pouco mais próximo, que eu acho que é isso mais que pegou com você. Sim, exatamente. Porque o que acontecia com Meninas Malvadas, sem contar que assim, no Meninas Malvadas, a personagem da Lindsay Lohan, que eu esqueci o nome dela, ela não é aquela ricaça, né? A Regina George que é. Só que no Patricinhas de Beverly Hills, a gente vê a história pelo ângulo da Cher. Então, eu acho que é muito mais irreal a situação que a gente vê no Patricinhas, porque nós não somos ricas como a Cher. A gente é pobre. A gente é pobre. E a personagem da Lindsay Lohan também não é rica. Ela é classe média ali, né? Ok, remediada. Mas eu acho que, no caso da Meninas Malvadas, traz mais proximidade com o adolescente da nossa época, né? Trouxe mais proximidade. Pode ser. É um bom ponto. Só pra te lembrar, o nome da personagem da Lindsay Lohan em Meninas Malvadas é Caddy. Caddy Nunca acertaria. Né? Tipo, é isso, não dava pra lembrar, mas é aí que tá, né? Assistindo as Patricinhas de Beverly Hills desde sempre, assim, eu sempre me identifiquei muito com a Tai, sabe? E ainda hoje eu me identifico muito com a Tai, só que hoje, por exemplo, sendo uma mulher adulta e ainda me identificando com a Tai, eu já falo, Domênica, cuidado com as pessoas que você convive, tá? Porque senão você pode acabar no filme igual a ela no final, sabe?
né, mudando sua personalidade, né, e se desenvolvendo pra uma coisa que você não é, porque ela é realmente essa pessoa mais próxima do que a gente é, né, a diferente, né, justamente por causa disso que você fala. E aí eu acho que a narrativa realmente entre as Patricinhas de Beverly Hills e Meninas Malvadas tem total diferença, né, do que tá sendo proposto, né. Embora no Meninas Malvadas eu também não me identificava muito com ela, não. Com a Cady? Não. Não, eu também não, sinceramente. É que, sei lá, o Meninas Malvadas eu acho mais comédia do que o Patricinhas de Beverly Hills, sabe? Comédia no sentido de você dar risada mesmo da cena e é escrachado, inclusive tem umas piadas que envelheceram super mal no Meninas Malvadas, mas eu vejo, assim, essa diferença aí no gênero, sabe? Já o Patricinhas de Beverly Hills, eu não sei se eu me identifico com alguém, eu acho que não, eu acho que nem é tão a intenção, sabe, do filme trazer essa identificação com você. Inclusive, eu acho até um pouco perigoso, porque, por exemplo, a Cher foi uma influência, uma figura, né, um símbolo para uma geração, para uma parte da nossa geração, pelo menos, né? Muitas meninas queriam ser a Cher. Muitas meninas tentaram ser a Cher. Muitas meninas foram a Cher. E quem não queria ser a Cher, queria pegar a Cher, porque, meu Deus do céu... Tem, amiga, tem. Mas assim, pegar a Cher eu acho que é o de menos. O maior problema é quem reproduzia esse tipo de comportamento, sabe? E achava isso lindo. Eu acho que, no caso do Meninas Malvadas, a Regina George é taxada de vilã desde o começo. Isso fica muito claro. As atitudes dela são extremamente tóxicas. Ela é uma pessoa insuportável. Então, por mais que ela tenha essa coisa de a abelha rainha, e todo mundo acha, tipo, engraçado, e tem memes icônicos da Regina George, enfim. Mas eu acho que a nossa geração conseguiu separar bem isso é legal na tela, mas uma pessoa como a Regina George é insuportável. E a Cher tem essa coisa de, apesar de ela de ter atitudes um tanto questionáveis, que depois a gente vai chegar nisso, ela é muito carismática e ela é uma moça, vou colocar aqui assim, entre aspas, né, com um comportamento muito bonzinho. Ela é agradável, tem bons modos, ela é gentil. Então tinha uma coisa, eu acho, meio glamourizada em torno da Cher, desse símbolo. Você não acha? Acho. Tô pensando muito no que você tá falando enquanto você tá falando, por isso que eu nem fui fazendo e comentando. Porque eu acho que o que difere muito a Cher e a Regina George é que a Regina é má. E a Cher não é má. Assim, a priori, tá? A priori. Ela não faz maldades por fazer maldade. Então, a pergunta é, ela faz maldade ou não? Essa que é a diferença, entendeu? Então, eu digo, ela não faz maldade no sentido de eu vou ser má. Muahaha, eu sou péssima. Igual a Regina George, ela planeja, né? Ela tem aquela coisa bem, vou acabar com a sua vida. A Cher não pensa dessa forma. Então, é isso, e eu acho que elas vêm de mundos muito diferentes, que é isso que vai determinar se elas são... o quão a Regina pode ser má e o quanto que a Cher não é má, sabe? Fora, enfim, o próprio ponto de vista que os filmes estão colocando, né? Com essa questão da protagonização na Cher, como você disse, e na personagem da Lindsay Lohan, no Meninas Malvadas. Porque no Patricinhas, a gente tá acompanhando a jornada da Cher. No Meninas Malvadas, não. Né? A gente tá acompanhando... É como se a gente estivesse acompanhando a visão da Ty no Patricinhas de Beverly Hills, né? Que é a personagem da Cad, né? Então, sim. Então, a esquisita, né? A estrangeira, entre aspas, aqui, né? Que vem de fora e chega ali, né? Na escola. A outsider, né? Exatamente. Só que o que acontece? A Cher, ela é manipuladora, mas em si, ela não é perigosa. Entendeu? Ela não tem poder de verdade pra fazer nenhum perigo. Inclusive, ela tem a Amber, né? Que é meio que uma arqui-inimiga dela ali, uma concorrente. Elas continuam sempre sendo muito fúteis, elas são muito ingênuas no Patricinhas de Beverly Hills. Agora, a Regina, a Regina George, ela podia estar no Carrie, sabe?
Ela é terrível, cara, ela é terrível. Ela sabe? Ela poderia estar na equipe lá que humilhou a Carrie do Stephen King. Então, é diferente, né? Eu acho que as duas são diferentes. Por isso que eu falo, eu acho que a Regina, ela realmente é má. Agora, a Cher, como ela tá num mundo muito cor-de-rosa e ela não interage com ninguém que é diferente dela, né? Porque todos os personagens dali também estão nesse mundo muito cor-de-rosa, o que não faz sentido nenhum, né? Porque o próprio personagem que acaba sendo um destaque ali da história da Tai, claramente não é uma pessoa com muito dinheiro, né? Ela não deveria estar numa escola super chique, né? A Cher, ela não faz maldade. Ela só é manipuladora a favor dela, mas ela não faz nada pra prejudicar ninguém, né? Isso não é explorado na história. Então não dá pra saber muito bem, sabe? A que ponto que ela chegaria. Mas eu acho que se ela tivesse um pouquinho de poder, entendeu? Como a Regina George teria, ela iria pra esse lado também, Amandinha. Eu acho que faltou oportunidade. O perigo que eu vejo na Cher é essa influência que ela teve na nossa geração, né? E que parece que a figura dela continua icônica e muito simbólica até hoje, de achar que esse estilo de vida fútil e, enfim, que usa as pessoas, que manipula as pessoas, que tá ali tentando conseguir o que quer a qualquer preço, com essa troca de favores, né, essa coisa muito influente e tudo mais, que isso é um ideal a ser perseguido, sabe? E de fato foi, né, muitas jovens, pelo menos eu conheci algumas, né, na minha adolescência, tinham essa visão de que isso era o máximo, isso era incrível. Eu quero ser a Cher. Porque ela é essa pessoa que ao mesmo tempo ela tem muito poder, mas ela é muito ingênua. E ela cresce também, né? Ela amadurece de certa forma. Ela amadurece, sim. Então, é você juntar tudo, né? Eu quero ter dinheiro, eu quero que todo mundo faça o que eu quero ter poder e no final eu quero que todo mundo olhe pra mim e fale, nossa, gente, sei lá, ela só não tinha carinho materno, sabe? Que ela era fútil, mas é o mundo dela. Ela não tem culpa disso, coitada. Entende? Mas, olha, no final, ela se tornou uma boa pessoa. Ela não tava manipulando os outros porque ela era má, era só porque ela não sabia fazer de outro jeito. Não, ela tava manipulando as pessoas. Isso não se faz, né? Agora existem níveis e níveis de manipulação. E como a Cher também é muito criança, né? Vamos combinar, ela é muito ingênua, né? Ela é muito ingênua, sim. Então, ela é quase infantilizada no filme, né? Se a gente parar pra pensar assim, a Dione, que é a melhor amiga dela, é muito mais adulta do que ela. Sim, sim. E isso é um ponto interessante porque eu acho que isso suaviza um pouco essa carga negativa de maldade, aqui entre aspas, né, da Cher, porque o limite de ação dela pra fazer maldades é menor se ela é uma moça tão jovem e tão ingênua e tão infantilizada, né? Ela acaba não tendo, como você mesma falou antes, oportunidades, né, de fazer coisas mais problemáticas. Ela tá ali jogando de cupido com professores, com colegas, nessa rivalidade besta lá com a Amber. Não é algo que realmente vá, prejudicar de uma forma grotesca a vida das outras pessoas, porque ela não tem essa oportunidade. Eu acho que é isso. Não sei se ela faria algo pior num futuro, mas naquele momento ela não tem a oportunidade. E o que você falou também é interessante, que ela amadurece. Eu vejo um crescimento grande da personagem no final. E, aliás, eu achei isso muito bonitinho. Um tanto diferente da Emma, por sinal, sabe? A contrapartida dela, da Jane Austen. Eu já acho a Emma um tanto mais madura, no sentido, inclusive, da influência que ela vai ter, sabe? E das consequências do que ela tá jogando. Então, eu acho a Cher mais fácil de você gostar do que a Emma. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Em partes. Porque, pelo que eu entendi, a Emma, ela já parece ser uma mulher mais madura do que a Cher. É isso? Isso. Ela é mais madura, ela é mais esperta na vida, sabe? Ela sabe com que ela tá jogando e ela joga de propósito. Mas isso também é o que a Cher faz. Mas
até um certo limite, eu acho, sabe? Porque, como eu disse, a Cher não tem oportunidade de fazer algo maior. A gente só tem a Cher muito novinha e com aquele limite de ação. Já a Emma, ela tá decidindo destinos. Porque assim, vamos pensar, a Cher tá num momento em que um namoro não representa muita coisa. É um momento. A Emma tá num momento em que um namoro é praticamente uma declaração de vou casar com você e vamos viver juntos para sempre. Porque lá em 1800, as pessoas não só namoravam, se pegavam assim, certo? Qualquer relacionamento era um comprometimento muito sério, envolvia famílias, envolvia dinheiro. Então, eu vejo a Emma muito mais esperta nesse sentido de alcance da influência dela, com consequências mais perigosas do que o que a Cher faz. Não sei se agora ficou um pouco mais claro o que eu quis dizer. Ficou. Entendo o que você tá dizendo, mas eu acho também que isso é uma avaliação que a gente faz sendo pessoas de fora do universo do filme. Ah, sim, porque, claro. Né, pra dentro da história, naquele momento que elas estão vivendo ali no ensino médio, ter namorado ou não, é uma coisa muito importante. Claro, não tô dizendo, não tô desvalorizando isso, tá? Apenas dizendo que existe um grau de seriedade quando você envolve, por exemplo, dote, fortunas, né? Sim, não, muito eu mais... entendo. Mas é também próprio do mundo de cada uma delas ali, né? Porque, na verdade, o que a Cher tá fazendo é definir popularidade. Sim, concordo. E a popularidade, ela é tudo isso daí que o casamento era nos anos de 1800. Vai definir seu futuro, né? Então, eu vejo semelhanças, mas claro, como o mundo era um pouco mais fácil em 1995... né? Então parece que ela é mais ingênua. Mas tem um outro ponto que aí eu não sei se a Emma também era, que é o ponto de que a Cher é mimada. Ah, também. Né? Então existe, você junta aí esse ser mimado dela junto com o ser ingênuo, sabe? Aí parece que ela tá o tempo todo no mundo muito cor-de-rosa, que você fala, ai, tadinha, como ela é inocente. Então a gente tende a suavizar, né, as coisas que ela faz. A Cher é muito protegida. Nossa senhora, muito. Né? Total. Muito. Total. Então eu vejo assim muito essa coisa, como você falou, infantilizada por essa super proteção da família dela. E eu acho que, ao mesmo tempo que esse é um ponto com certeza negativo pro caráter dela, pra construção de caráter dela, eu também gosto desse ponto no filme no seguinte sentido. É interessante ver em um filme de 1995 um pai presente. Aqui o meme do pai presente. Um pai presente que, apesar de ser, tipo, o advogado, né? O cara, meu Deus, né? Ricaço, tem aquela mansão e tudo mais. Mas ele é um pai acessível, com quem ela consegue conversar e com quem ela consegue desabafar. Apesar de estar ali super ocupado, ele para as coisas que ele tá fazendo pra ouvi-la, pra dar algum conselho, pra dizer, eu tô com você, eu te apoio, a gente vai resolver qualquer coisa. Tudo bem que tem um dinheiro ali envolvido, né? Mas, assim, eu achei interessante ver esse papel do pai da Cher no filme, sabe? Especialmente pra época. Sim. Mesmo porque o pai dela é uma figura interessante justamente nesses pequenos detalhes que você pega, né? Como a cena maravilhosa dela andando de pijama na frente do escritório dele, e aí ele chama ela, e ela acaba, né, comentando com ele do que ela tá sentindo e tal, e tem esse acolhimento da parte dele. Ao mesmo tempo a gente vê ela alimentando ele, dando suco pra ele, cuidando da saúde dele, né? Que hora ele aceita, hora não. Mas quando ele chama a atenção dela e responde, eu não vou beber esse suco de laranja de manhã, ou eu não vou fazer tal coisa, ou eu não vou fazer aquilo lá, ela olha com aquela cara de, não, você tem que fazer, sabe? Com aquela cara de, sou imune ao seu... O que você me dá de estresse não me afeta? Sabe? Que é uma forma também desse caráter de manipulação que ela tem, né? Que é fazer a cara do gatinho do Shrek, né? Ai, eu não recebi o primeiro aviso da multa. A multa é o primeiro aviso? Maravilhoso, né? Ai, eu não sabia, papai, sabe? Você acha que ela não sabia? Lógico que ela sabia, sabe? É que pra gente, você passa a achar que talvez ela não soubesse mesmo. É lógico que ela sabia o que ela tava fazendo, né? Então eu acho que tem diversas camadas, mas eu concordo com você. Ele é um pai presente, sim. Eu não acho que ele protege ela, tá? Assim, no sentido de... sentimentalmente. Eu acho que ele tem muito dinheiro, tem muita influência e isso acaba
protegendo-a no geral, mas eu acho que a escola protege muito ela. Isso, ele protege ela no sentido de, se der alguma coisa errada, papai tá aqui, viu? Sabe? Eu tenho condições de resolver isso. Tanto que tem um momento que ele fala, me conta qual é o seu problema, a gente resolve. Porque ele tem, né, o poder do dinheiro. Mas ali todo mundo também tem, né? Eu acho que tem mais uma proteção, eu acho que realmente proteção, assim, quase como se fosse uma blindagem dela na escola. Na escola também. Na escola, aí sim. Agora, eu penso assim, eu não sei, aí que dá uma discussão boa, né? Eu não sei exatamente se tudo que ela faz ali pro pai, por exemplo, que você citou, né? De alimentar, de insistir que ele coma mais saudável, não sei o quê. Se é só manipulação, ou se tem também um lado honesto no que ela tá fazendo, de que realmente querer cuidar dele. Eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Eu não vejo a Cher como friamente calculando que ela vai apenas manipular, entende? Eu acho que ela tem muito afeto, sim, pelo pai. Sim. Ela tem muito afeto pelo... Eu esqueci o nome dele. Homem-Formiga. É o Paul Rudd, mas eu esqueci o nome É o Josh. Josh. Eu acho que ela tem muito afeto por ele, apesar das implicâncias lá no começo do filme, né? Ela tem muito carinho pela Johnny, até pela Ty mesmo, tanto que quando a Ty fala uns negócios ali pra ela que eu achei meio desnecessário. Ela fica realmente magoada. Então, assim, eu não vejo ela essa manipuladora fria, calculista, sabe? Meme dos frios e calculistas aqui, do Peaky Blinders. Eu acho que ela tem, sim, sentimento, mas eu acho que ela também manipula, entende? Eu acho que são as duas coisas. Então, eu acho que ela tem sentimento pelas pessoas, eu acho que ela é muito amiga da Johnny, se importa muito com a Johnny, eu acho que ela se importa verdadeiramente com a Ty, tá? Eu acho que ela começa querendo transformar a Ty em uma delas, mas depois ela passa a se importar com a Ty. Isso é um amadurecimento que a gente vê dela, assim como o relacionamento com o Josh. Sim. Né? O Josh é aquele negócio, ele é meu irmão, mas que saco, não é meu irmão. Então é uma coisa mais realmente de relação de irmãos, que tem hora que você ama, óbvio, mas tem hora que você não quer ver na frente, né? E tem o fato que, enfim, ele é filho da ex-mulher do pai dela, né? Ele não é exatamente irmão. Então assim, né? Não tem dá essa nem pra dizer que eles foram criados juntos, porque pelo que dá a entender, ele ficou casado com essa mulher há muito pouco tempo, né? Então assim, não sabemos quanto tempo, mas foi tempo suficiente pra ele considerar o Josh como um filho, mas não o suficiente pro Josh e pra Cher se considerarem como irmãos. Né? Então é curioso isso. Aliás, maravilhosa aquela frase do pai de nós nos divorciamos de esposas, não de filhos. Falei, gente, em 95, exatamente. Eu acho que os homens não assistiram isso o suficiente. Exatamente. É bom, porque não divorcia, né? Só abandona mesmo os filhos, enfim. São ações diferentes, Amanda, são verbos diferentes. Droga, amiga. É verdade. Mas eu acho que ela tem sim um cuidado com o pai. A manipulação, eu não acho que tá no fato dela querer que ele tome vitaminas, ou que ele se alimente, entendeu? Ou que ele não coma um lanche, coma uma salada. Eu não acho que tá aí a manipulação dela. Eu acho que tá na habilidade que ela tem de ficar fazendo carinhas fofinhas e, poxa, ela se veste com um vestido que deixa ela maravilhosamente atraente, só que faz uma cara de, papai, eu não tô fazendo nada demais, é só um vestido. It's just a dress, sabe? Você fala, meu Deus do céu, mulher, que menina. É claro que eu vou colocar alguma coisa por cima, e ela bota um negócio transparente. Exato, entende? A manipulação tá aí, sabe? Tipo, é lógico que eu vou fazer, sabe? Tipo, nossa, como você é bobo, sabe? Eu sei o que eu tô fazendo, você não precisa se preocupar comigo. Aí que tá a manipulação, não no fato dela cuidar dessas pessoas, mas no fato de que ela continua fazendo o que ela quer, né? Então, ela continua dobrando as pessoas pra elas fazerem o que ela quer. Eu acho que é aí que tá a manipulação, mas eu acho que sim, que ela verdadeiramente se importa, assim, pelo menos com o pai dela, né? Emma é um romance escrito por Jane Austen e publicado em 1816, no Reino Unido, no período de transição entre o romantismo e o realismo ingleses. Neste livro, a autora apresenta uma comédia de costumes, seu gênero literário mais marcante, fazendo críticas mordazas àquela sociedade. O amadurecimento da escrita de Austen é presente em uma protagonista que não faz questão de ser querida. Emma é, talvez, a heroína mais impopular da autora. Esse fato pode parecer estranho aos menos familiarizados com a escrita
meta realista, mas define a intenção de Jane Austen em satirizar os costumes e a elite de sua época. Afinal, a personagem Emma é apenas uma amostra representando o todo, como enxergado pela escritora. Por outro lado, o Mr. Knightley, o mocinho e par romântico da protagonista, é provavelmente o mais querido entre os homens escritos por Austen, possivelmente por representar uma visão mais madura e realista do modelo masculino, sem deixar de lado, obviamente, o que a autora pensava ser o ideal. Emma está disponível no Brasil em diversas publicações, com traduções e edições variadas. Agora, amiga, vamos entrar em algumas temáticas, né, que o filme aborda, porque como você disse lá no começo, tem muita crítica social nesse filme, né, tem muita coisa que é falada, então tem algum tema aí que você sente que se destaca, né, além, enfim, dessa questão, né, de classe social que a gente falou, da manipulação, né, da relação de pai e filha, o que mais que passa que te ressoa e que te chamou atenção depois de adulta assistindo As Patricinhas de Beverly Hills? Então, eu vou fugir aqui do lugar comum do que você falou, né, que é a questão da classe social, de dinheiro e tudo mais, poder aquisitivo, e uma coisa que me chamou a atenção, e aí foi impossível pra minha cabeça não fazer um paralelo com Meninas Malvadas, foi a questão da autoimagem, tá? E essa relação com medidas e peso, né? Boa. Porque, apesar da Cher ser uma menina muito bonita, muito desejada gostosa na escola, né? Dá a entender que ela tem um grande fã-clube masculino. Sim. Ela tem uma enorme insegurança com o peso dela. Tanto que o Josh implica com ela em alguns momentos em relação a isso. E assim, a menina é magra. Só que ela tem essa insegurança, ela demonstra isso em vários momentos. Só que eu acho que o filme abordou isso de uma forma interessante, porque, primeiro, que não deu uma grande atenção a isso no sentido de transformar a Cher nessa personagem que tem uma jornada aí de eu preciso emagrecer loucamente, mas não deixou de tocar no assunto como um problema, inclusive muito vivido durante a adolescência, né? Com essas transformações do corpo e tudo mais. E na minha cabeça, eu fui transportada lá para Meninas Malvadas, que trata desse tema de uma forma muito negativa, na minha opinião, sabe? Existem muitas piadocas ali no Meninas Malvadas que hoje eu acho que envelheceram super mal em relação a peso. Até num momento lá que a Regina George engorda, ela faz um escarcéu com aquilo, e aí ela fica se chamando de obesa porque ela tá usando um número maior da calça e não sei o quê. Então eu acho que, mesmo sendo um filme mais antigo, eles conseguiram retratar isso de uma forma melhor. Inclusive no sentido de, em alguns momentos, se eu não me engano, o próprio Josh, apesar de ter implicado com ela, com essa insegurança dela, quando ele começa a levá-la um pouco mais a sério do que como essa irmã, entre aspas, tem alguma fala dele no sentido de, tipo, cara, do que você tá falando, sabe? Por que você tá insegura com isso? Ou alguma coisa nesse sentido. E eu achei uma solução muito mais elegante pra falar desse tema naquela época do que outras comédias românticas. Eu citei o Meninas Malvadas, mas várias falam sobre peso. Por exemplo, o Diário de Bridget Jones, que eu acho também com umas piadas gordofóbicas, assim, bizarras. Uma coisa que me chama muita atenção nessa questão peso são algumas falas mesmo, né, que ela fala. Então, por exemplo, quando ela vai encontrar a Thay logo no finalzinho do filme, ela acaba dando uma desculpa lá que ela tomou 2 mocatinos, então ela comeu muito, né? Ou quando ela aparece, né, em várias cenas, ela tá comendo pedacinhos pequenos das coisas, porque ela fala que ela leu em algum lugar que assim não engorda. Ou ela tá tomando Coca Diet. Não, aí você não sabe se ela é ingênua ou se ela tem medo de autoimagem, entendeu? Esse que é o lance todo do filme, né? Eu morri de rir dela comendo pão. Nossa. Com garfo e faca. Você entendeu? Eu lembrei daquele meme que cortando carboidratos. Exatamente. Aí você não sabe se ela tá de sacanagem com você, entendeu? Se o filme tá fazendo uma crítica a esse mundo de futilidade do qual ela tá inserida,
sabe? E daquelas dietas malucas que de vez em quando surgem, né? Ainda Exato. Ou você realmente tá mostrando, olha, essa pessoa tem medo disso. Assim como, eu acho maravilhoso que quando elas estão fazendo lá a remodelagem na Thay, depois uma das primeiras coisas que ela vai fazer é falar pra Thay e malhar, né? E aí a Thay vira pra você, ai, chega, eu não aguento mais, meu bumbum não é de aço, sabe? Bom, e aí você vê aquela cena dela treinando e assim, se a gente for parar pra pensar, aquilo poderia ser dito de uma forma de, olha, você tem que ser mais saudável, né? Mas não, é tudo vinculado a essa personalização de um corpo desejável, porque ela quer transformar a Thay numa mulher atraente pro Elton, né? E a Brittany Murphy, ela era uma mulher que tinha um corpo um pouco mais bonito e atraente, na minha opinião, né? Mais redondo, né? Com mais curvilíneo, né? Isso, curvilíneo, obrigada. Mas ela não era gorda ou acima do peso. Ela só não era uma tauba, né? Então, né? É difícil assim saber, mas a gente sabe que essa busca por um padrão de beleza, né? Que, por sinal, a Alicia Silverstone estava dentro desse lugar, né? Então, se por um lado mostra que ela malha todo dia, você acha legal, porque, olha aí, ela merece aquilo. Por outro, ficar cortando carboidrato, sabe? Você fala, não. Mas assim, pra mim, Amandinha, a melhor de tudo, assim, disso é a volta que ela dá na cabeça dela, é que agora nós estamos cuidando dos nossos corpos e das nossas mentes, porque a gente vai ler, tipo, Fit and Fat, Fit or Fat, e as mulheres são de Marte, não, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, sabe? Mano, eu conheço muita gente assim. Por sinal, uma coisa que eu achei muito interessante nessas pesquisas que eu fiz, e aqui eu vou dar o crédito, é um tweet bem antigo que eu achei, de um perfil chamado @StrangeDanny, Danny com 2 Is, Dani, falando, bem antigo, 2021, tá? Mas a internet já é antigo. Conectando esses livros que elas leem, no caso Fit or Fat, e os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, a personalidade e as inseguranças de cada uma delas. Então, no caso da Cher, é a questão do peso, né, o Fit or Fat. E no caso da Thay, seria esse livro, Os Homens São de Marte, As Mulheres São de Vênus, que é um livro meio coach de relacionamento, né, daquela época, um clássico. Porque a Thay tá muito interessada em namorar. Sim. Então, eu achei muito interessante a conexão que essa pessoa, né, o Strange Danny, fez em relação aos livros, e ele vai até um pouco além, ele fala do Josh, que tá lendo Nietzsche, e isso condiz com a personalidade do Josh, que é esse cara mais cult, mais inteligente, né, mais antenado, mais engajado e tal com o que tá acontecendo no mundo e tal, e com o Christian, que tá lendo Junkie, que é uma autobiografia sobre dependência química, né? Então, eu achei essa análise muito interessante, por isso que eu tô aqui, inclusive, dando crédito pra ele. E aí, o que você tá falando sobre a leitura, eu acho que isso é muito interessante, né, que você tá trazendo, porque elas estão falando sobre melhorarem o corpo, melhorarem a mente, e elas estão, né, em ciclos ali, não é isso? Elas estão em quê? Em ciclos, né? Elas querem melhorar o corpo e elas vão ler sobre melhorar o corpo. Elas querem melhorar o relacionamento, elas vão ler sobre melhorar o relacionamento. Sim, o que assim, eu não tô criticando, tá, gente? Eu acho maravilhoso, eu acho que a vida é assim mesmo, eu só acho engraçado. É engraçado, é. Essa fala, né? Agora estamos cuidando do nosso corpo e da nossa mente, sabe? Porra, mano, autoajuda, sabe? Estou cuidando da minha mente com autoajuda, né? E aí eu acho maravilhoso, assim, eu acho maravilhoso. Eu acho muito engraçado. Nessa cena eu ri de novo assistindo, sabe? E eu acho que um outro tema também que é muito debatido na história, Amandinha, são as drogas, né? O consumo de drogas. Porque, como lá no começo do episódio eu acabei comentando que o filme, ele coloca esse uso de drogas, né, como recreativo, possível a ler todos os personagens. Então você tem até mesmo a Cher, né, usando maconha numa festa. É ela que chega pra Thay e fala, Thay, você não pode ficar usando drogas durante o tempo todo, porque uma coisa é você usar droga recreativamente, outra coisa é você ficar chapado o dia todo. E a gente vê uma transformação grande no personagem do Travis, né? Que ele é esse personagem que tem aí toda essa caracterização do clássico maconheiro, né? Que é um cara que ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ele parece muito preguiçoso. E aí meio ele bobão, né? Tá ali meio
meio away, né? Ele tá deslocado, mas você percebe que ele ainda tem um pouco mais de atividade do que os outros, porque quando a Cher tá mostrando pra Tai aonde que as pessoas que usam drogas ficam ali no campo, a galera tá toda brisada, dançando, jogada no meio do nada, né? Então, você percebe que mesmo o Travis, ele é tonto, mas ele não se encaixa ali, sabe? Parece que ele tá entre mundos, assim, sabe? Ele não é igual a Cher, mas também ele não tá tão enterrado igual aquela galera da colina, sabe? Essa sensação que eu tenho. E ele tem, né, no final, ele acaba fazendo lá o tratamento com o NA, né, o que tudo indica, e ele acaba ficando limpo, e quando ele fica limpo, a cabeça dele fica muito melhor, e aí ele anda de skate melhor, e aí depois ele acaba se relacionando com a Tai, né? Que é como acaba o filme. Então, assim, apesar de não ter muito foco no Travis, eu acho que ele é uma figura bastante cativante no filme, assim, em todo o momento, e eu fico muito feliz que isso seja colocado dentro da história, né? Que ele ficou limpo e aí ele conseguiu ver que a vida dele podia ser melhor, ter mais qualidade, sabe? Não precisou colocar o cara tendo um baita de um problema social, sendo uma escória e depois, sei lá, virando chefe do departamento de uma empresa, sabe? Não. É tudo naquele mundo ali bem clean deles, né? É sutil, né? É sutil. Eu acho que, assim como a questão do peso, eles abordam de uma forma sutil, né? Não precisa fazer essa coisa assim tão dramática, até porque é um filme leve, é um filme de comédia, mas também não precisa desvalorizar o tema, sabe? Jogar por baixo, né? Eu acho que é isso mesmo. Tá ali a mensagem. Talvez quando você for criança e você escutar, por exemplo, e você ver esse filme, né? Eu lembro de quando eu assisti a primeira vez, que aí ele chega pra você, então eu tô fazendo aqui, eu vim te pedir desculpa porque eu estraguei o seu sapato. Ela fala que sapato, né? E ele fala, seu sapato vermelho de cetim. Ela, não, mas isso é tão ano passado. Ele fala, não, mas eu tô num programa onde eu tenho que pedir desculpa, isso é um dos, e ela fala, 12 passos, ele, isso, 12, nossa, como é que você sabia? Eu imaginei. Eu olhei e falei, ela deve saber alguma coisa que ele não sabe, e eu achei engraçado ele não saber exatamente o que era, mas eu entendi que era uma coisa séria. Hoje, por exemplo, sendo uma adulta, eu já falo assim, a Cher sabe, porque provavelmente alguém que ela conhece passou pelos 12 passos do A ou do NA. Sim. Entendeu? Mas assim, o filme, ele não precisa falar o que é, né? Pode ir por esse tom da ingenuidade de, gente, como a Cher é inteligente, ou como ele é desatento, ou quando você é criança, né? Pelo menos foi a leitura que eu tive, pra depois você parar e falar, talvez ela saiba porque ela conhece alguém que é assim, porque ela não é, ela é muito profunda, né? Ela é bem fútil, como a gente já falou, né? Sim, e inclusive ela reage de uma forma muito positiva, porque ela fala, eu imaginei. Então, assim, ela não o deixa se sentindo mal de expor o que ele tá passando, né? Porque já que ele não quis falar abertamente que era daquele, enfim, dos narcóticos anônimos, né? Que seria o caso dele. Isso, NA. Já que ele não quis verbalizar dessa forma, ela também foi discreta em falar apenas o imaginei. Sim. Né? Então, sim. Eu acho que a mensagem fica ali sutil, agradável, sabe? Não fica algo muito chamativo, não fica algo muito agressivo na tela. E eu acho que dá conta do recado de passar essa mensagem que eles queriam mesmo. Sim. Eu acho que fica muito bonitinho tudo isso mesmo. Acho que fica muito palatável para várias idades, né? Que é uma das propostas que o filme faz. Assim como colocar a questão da homoafetividade dentro do filme também, né? Sim! Coitada da Cher, cara. Eu senti um pouco de dó ali. Não, eu acho o Christian maravilhoso, assim. Amo. Acho o Christian um personagem muito bom. E assim, ao mesmo tempo, né? Como que é maravilhoso que depois ela só fala, meu Deus, o que eu tava fazendo? E tipo, tudo bem, ele é bom de fazer compra, então eu vou continuar fazendo compra. Sim! Então, entende? Sim. Ela não é má, ela só é manipuladora. Esse que é o ponto, né? Voltando lá na nossa conversa lá atrás, sabe? Mas eu fiquei com dó, porque a bichinha, ela toda preparada, tipo, eu me guardei para este momento. Maravilhoso. 10 de 10, cara. Tadinha. Iludida, tadinha. 10 de 10. Assim como eu acho maravilhoso, assim, a cena dos dois dançando no baile, sabe? E tudo. E, Amanda, até hoje,
eu uso a expressão fulano é igual um quadro de Monet. Você jura? Você usa isso? Juro, eu uso isso desde que eu me entendo por gente. Nossa, aqui é muito um quadro de Monet, sabe? De longe é uma beleza, mas de perto é tudo distorcido. E quando eu vi um quadro de Monet a primeira vez na minha vida, eu falei, gente, não é que é verdade? Amiga, eu nunca conheci alguém que usasse essa expressão. Eu uso, amiga, eu uso essa expressão até hoje, agora você já sabe se algum dia eu usar, de onde vem. Olha aí a referência. É um dos filmes que me marcou muito, sabe? Quando eu era mais jovenzinha, então não tem muito o que falar, não. Agora a gente pode fechar comentando, né, sobre esse caminho que a Cher faz, né, que também tá muito vinculado ao Josh. Por isso que eu entendo quando você fala que é uma comédia romântica, porque no final ela fica com o cara. E através desse amadurecimento, né, porque ela percebe que ela ama ele, ela tá apaixonada por ele e ela começa numa missão de tentar ser uma pessoa melhor. Sim. Né? Porque ele é uma boa pessoa, né? No sentido de ter características diferentes daquilo que ela tem, né? De realmente querer ajudar as pessoas por querer ajudar e não por querer manipular, por exemplo, né? É interessante porque eu acho que quando ela se descobre apaixonada pelo Josh, que aliás é tipo a crise da vida, né? E eu acho muito didático a forma como eles retrataram isso, porque eu acho que todo mundo já teve esse sentimento na adolescência, especialmente, de cair a ficha, sabe? E você ficar, tipo, eu não sei nem falar mais perto dessa pessoa. Maravilhoso. E ela durinha lá no sofá, assim, no beijo lá. Acho que todo adolescente já se viu nessa posição. E é incrível como eles retratam isso no filme. Eu acho que é o primeiro momento da vida dela em que ela é retirada da redoma de eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, eu sou linda, eu sou incrível, eu sou rica. Eu sou rica! E ela precisa enxergar o outro. E ela se desespera porque ela pensa assim, ele é muito melhor que eu. Então eu acho que esse é um ponto de girada de chave, sabe? Do amadurecimento da Cher, porque ela precisa pensar no outro. E não só no outro no sentido de, ele tem que ver como eu sou bonita. É algo muito mais profundo. Isso. Né? Então ela precisa sair desse lugar dela de patricinha apenas. De futilidade, né? De futilidade, pra ser uma pessoa que ela julga à altura do Josh. Ou seja, uma pessoa melhor, né? Como indivíduo, como ser humano. Sim. E aí, acho que ela amadurece bastante. E é dali que eu acho que tem uma das lições mais legais do filme, que é dito, inclusive, de maneira didática também, né? Que ela vai de personagem por personagem que a gente conheceu, falando das características deles, né? Então ela fala do Christian, né? Eu percebi que todos os meus amigos têm coisas boas, né? O Christian vê beleza em tudo. A Diane com o Murray, eles são gentis um com o outro quando as pessoas não estão olhando, né? A Thay não sei o que lá. E aí, isso, na verdade, nada mais é do que ela falou que, olha, as pessoas têm coisas boas, todos eles têm, agora eu consigo ver mais profundidade neles também, né? Porque ela tá em busca de ser uma pessoa melhor, ela quer aprender a ser melhor, e aí ela começa a fazer um projeto com ela mesma, né? Então E no final, o amadurecimento é isso, né? A gente quer mudar o mundo e depois, no final das contas, a gente percebe que a gente só pode mudar a gente mesmo, né? Nossa, exatamente, falou tudo. Diva. 10 de 10, gente, parabéns para mim, vou até mudar minha bio do Twitter agora. Mas é isso mesmo, amiga. E quando ela encara dessa forma, né, e ela passa a olhar pra ela numa perspectiva mais macro, ela precisa enxergar o papel dela no mundo e não só o umbigo dela, a Cher amadurece. E aí a Cher que termina o filme, na minha visão, é uma Cher muito diferente daquela que começou. E eu acho que isso que me cativou tanto na história, sabe? Porque ela não mudou por um perrengue que ela passou, ela não mudou porque ela foi obrigada a mudar, ela mudou porque ela quis. Porque ela quis encontrar isso dentro dela. E ela mesma fala o tempo todo que o romance não é a prioridade da vida dela, mas é uma escolha. E eu acho que esse é um fator fundamental de diferença, sabe? Ela não tá atrás de namorados.
ela não tá atrás de romance. Ela encontra uma pessoa por quem ela tá apaixonada, né? Porque ela vem a se apaixonar. E a partir dali, ela toma consciência de aspectos da vida dela. Mas não é uma prioridade, é uma escolha. E eu acho isso muito bonito na jornada da Cher, sabe? E super pra frentex, né? Considerando que é uma personagem criada pela Jane Austen, né? Originalmente, né? É quase realismo, assim, né? Mas a Jane Austen tem uma entrada no período do realismo, né? Ela tem um pé tá no romantismo ainda, mas o outro pé tá bem firme no realismo. Então a Emma também é essa personagem pra frentex. Só que ela é uma personagem um tanto quanto antipática. Eu já não acho a Cher antipática. Tá, entendi. A Jane Austen tá com esse pé lá, um pé cá, assim como o José de Alencar estava com Senhora, né? A Aurélia quase chega onde a gente quer e no último minuto ela volta. Porque o José de Alencar ainda era um idealista, né? Sim. Ele ainda era um romântico. Mas Senhora é quase realista. É o romance urbano, né? Do romantismo urbano. Ele dá aquela olhadinha assim, fala, eu vou. Aí bate água no dedo e fala, não vou não. E volta. É porque aí a gente parte pra biografia do autor e a gente fica escandalizado, né? Mas o Zé de Alencar era um cara muito conservador, né? Sim. A Jane Austen era uma mulher escrevendo nessa época, e isso já diz muita coisa. Sim. Ela teve que desafiar muitos padrões da sociedade, mesmo ela sendo uma mulher de uma família ali de classe média abastada. Ela teve que desafiar muitos padrões pra publicar isso tudo. Com certeza, com certeza. Mas mesmo assim... as heroínas delas têm um ar mais pra frentex mesmo. E a Emma, eu acho que é a mais moderna, digamos assim, entre as protagonistas dela. Ao mesmo tempo que isso explica muito, né? O porquê que as personagens dela são sempre essas personagens que estão nesses ciclos, né, abastados da sociedade, né, que são essas mulheres preocupadas com o casamento, com a vida social, com o vestido, com o baile. As heroínas dela não tanto, mas as mulheres do círculo social, sim. Porque as heroínas da Jane Austen geralmente são mulheres que não estão tão preocupadas assim em se casar, mas elas acabam encontrando o amor, né? Esse é um padrão que ela tem. Mas a Emma, especificamente, é uma heroína que fala, não vou casar. Casar não é necessário, eu vou ficar aqui com meu pai, porque eu já sou rica mesmo, não preciso de homem, não. Ela é mais assim. Não, maravilhoso. Só que ela acaba encontrando o amor, né? O par romântico dela. Claro que sim, claro que sim. E no final é isso, né? E ela acaba, enfim, compartilhando das suas opiniões de mundo e de desejo de mundo, né? Através da obra, né? Não tem como desassociar uma coisa da outra, né? É difícil mesmo. Não tem. Assim, eu entendo que para você, né, que é uma profissional do campo das letras, se separa muitas coisas, né? Mas eu olho, eu falo, eu que sou do campo da história, eu falo, não tem como você produzir algo daquilo que você não conhece. Entendeu? Você separa, porque assim, é possível separar, mas ao mesmo tempo também tem toda uma bagagem pessoal que o autor carrega. Muitas vezes, mas não necessariamente, ele acaba transbordando isso pra escrita dele. Claro. É bem interessante, assim, de pensar, né? Bem interessante. De fato, as verdadeiras desvantagens da situação de Emma eram o excesso de liberdade para seguir os próprios desígnios e uma tendência a pensar bem demais de si mesma. Mas, Amandinha, você gostou de assistir As Patricinhas de Beverly Hills? Depois de adulta? Cara, eu gostei demais. Muito bom. Eu gostei bastante também de reassistir. Acho que foi uma experiência bem divertida. Recomendo demais pra quem assistiu quando era mais novo, né? Mais nova. Se não assistiu, assista, porque esse filme é muito divertido. Acima de tudo, ele é divertido. Claro que aqui a gente mergulhou, aprofundou, falamos de discussões que o filme traz, né? O filme
filme em si ele não fala dessas coisas diretamente. Essas coisas estão lá e foi o que a gente pescou. Mas em si ele é um filme pipoca delicioso de assistir, que dá pra você se divertir muito aí nessa 1h30, gente. 1h30. Você teve uma coisa boa que os anos 90 fizeram, foram os filmes de 1h30. Muito gente, bom. Conseguiam contar uma história com começo, meio e fim. Nada Exatamente. desse negócio de continuação. Não, é começo, meio e fim. Com 1h30 é possível. A gente precisa ensinar pra essa galera de hoje que é possível. Parem com esses filmes de 3 horas, pelo amor de Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. E assim, a gente tava comentando dos vestidos, né? Um brinde pra parte de maquiagem e vestuário, também, né? E figurino. Total. Assim, é maravilhoso. É de encher os olhos, assim, de todos os personagens. É muito legal. E tem que considerar também a presença já da Johnny e do Murray, que são 2 personagens negros dentro desse ambiente, né? O Ana era 95 e a melhor amiga da Cher é uma mulher negra. Então isso é muito legal. Não é falado sobre negritude no filme, não é falado sobre racismo. E eu acho que o fato delas estarem lá, essas personagens, já mostra algo muito positivo. Então, não é falado assim como não é falado com todas as letras a questão ali, por exemplo, das drogas. Mas só deles estarem, no caso, o casal estar ocupando uma posição de igualdade dentro daquele cenário do filme, já diz muita coisa por si só. Que as drogas ainda tem, né? No final, como a gente falou com o Travis, falando, olha, parei, tô limpo e tal. A Johnny e Murray, eles estão em posição de poder, porque ali a regra da sociedade é dinheiro e poder. E eles têm as duas coisas. Os 2 têm dinheiro e os 2 têm poder. Então, assim, não é falado sobre racismo, ponto. Não é. Mas não é eu acho interessante, na década de 90, a presença deles ocupando aquele espaço já é um grito em comparação com muitos filmes. Sim, é um ponto muito positivo e é muito legal ver esses 2 personagens ali, né? Eu acho muito bacana. E na minha opinião, o filme envelheceu muito bem e continua sendo uma delícia de assistir. O que você achou, Amandinha? Nossa, eu super concordo. Como eu falei, as comparações com Meninas Malvadas foram inevitáveis, porque era um filme que eu tinha muito carinho quando eu era adolescente. Muito. Hoje, quando eu vejo, tem momentos que eu fico meio, putz, que bola fora, sabe? Que coisa meio errada isso aí, não concordo. Eu me afastei do Meninas Malvadas justamente por isso, porque eu passei a criticar uma obra que eu tinha como querida, que eu acho que ele envelheceu super mal. E esse filme foi, tipo, eu tava muito esperando alguma coisa nesse sentido também, sabe? De, nossa, vou ver uma comédia romântica dos anos 90, sabe? Problemático. Mas não é. E isso foi, ao mesmo tempo que um alívio, foi também uma felicidade encontrar uma coisa tão legal, uma narrativa tão legal, e que poderia ser contada hoje, sem problemas, sabe? Por isso que eu falei pra você, pra mim é um clássico, porque ele continua conversando com a gente hoje. Concordo muito. Eu acho que quem aí, principalmente a geração de TikTok, se não assistiu ainda o filme inteiro, assista, porque nem só de meme vive uma pessoa, né? Eu acho que ele envelheceu bem, eu acho que ele continua delicioso, e eu acho que todo mundo que assistiu As Patricinhas de Beverly Hills deve sentar com as gerações mais novas e falar assim, assista, sabe? Porque é um filme muito bom, muito divertido, e você sai de lá com uma sensação gostosinha no final, né? Eu concordo com você, ele é bom, gente. Eu gosto muito, sou muito feliz que nós fizemos esse episódio, Amandinha. Muito feliz mesmo. E é sempre um prazer gravar podcast com você, minha amiga. Igualmente, amiga. E obrigada por ter sugerido esse tema. Obrigada, Netflix, por ter voltado com esse filme pro catálogo. Finalmente, gente, um daqueles desejos malucos meus deu certo, hein? Devolvi pra Amanda uma indicação de uma coisa que ela não tinha assistido, só tinha ouvido falar, né? Normalmente é a Amandinha que faz isso comigo, mas dessa vez o prêmio é meu. Esse é seu momento, amiga. Esse é meu momento, gente. Esse é meu momento de brilhar. Bom, galera, o episódio da semana que vem ainda não está definido por nós. É isso, é um grande mistério. Quem quiser saber, acompanha a gente lá no Instagram, que eu vou postar assim que a gente definir qual que vai ser o tema do episódio 303, porque nós estamos em época de lançamentos de filmes, adaptações, então tá tudo uma loucura, né? A gente precisa ver o que vai acabar primeiro aí. Mas tendo dito isso, pra você que estiver ouvindo, se você quiser ter uma noção, né, do que pode rolar, já saiu a segunda temporada de Entrevista
Entrevista com o Vampiro na Amazon Prime Video. Então a gente tem um episódio aqui da primeira temporada. Você já pode assistir a segunda temporada depois de ter ouvido o nosso episódio sobre a primeira temporada, porque nós vamos voltar aqui, né, Amandinha? Pra comentar sobre a segunda. Porque quem ouviu aquele episódio sabe que eu amo. Exatamente. E quem não ouviu tá sabendo agora, então vai lá saber o quanto que ela ama, entendeu? É isso. Nós também vamos fazer um episódio sobre uma série que está na Apple TV chamada Lady in the Lake, né? Eu acho que ele veio traduzido para Mulher no Lago, se eu não me engano. Então, os episódios saem, né, assim, do Apple uma vez por semana. Então, assim que ela sair, a gente terminar de assistir, terminar de ler o livro, a gente vai fazer um episódio. Então, já fica aí no radar de vocês. Além disso, dia 8, amanhã, sai o filme É Assim Que Acaba. Teoricamente, né, sai no cinema. Não sabemos como é que vai estar a distribuição desse filme, mas a gente tá estudando aqui se dá pra gente fazer também no próximo mês, tá? Mais ou menos daqui a um mês, um episódio sobre esse filme. Vai depender se ele vai sair nas cidades onde a gente tá ou não. Vai depender mais dos cinemas do que da gente. Então, esses são 3 episódios aí que já estão cotados pra ser alguns dos próximos. E tem muita coisa rolando, gente. Tem muito lançamento, então a melhor coisa é aguardar mesmo e acompanhar a gente lá no Instagram. Lembra a gente qual que é o Instagram, Mandinha? É o Perdidos na Estante Pod. POD, gente. Pod de podcast. É isso. Amandinha, até semana que vem, então, amiga. Até, amiga. Ouvinte, Beijo. boa semana. Beijo. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e Domênica Mendes. A pauta é de Amanda Barreiro. A produção é de Domênica Mendes. O assistente foi narrado pelo Leonardo Tremesquim. A edição foi de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio, foram utilizados trechos do livro Emma, escrito por Jane Austen em 1816. Usamos traduções e edições variadas. E também foram utilizadas falas do filme As Patricinhas de Beverly Hills, de 1995. Metade do mundo não consegue compreender os prazeres da outra metade.